Eu quero te convidar para a leitura do Evangelho de João, capítulo 21. Eu lerei do verso 15 até o verso de número 19. Se você quiser acompanhar a leitura que estou fazendo na versão NA, está sendo projetada, ou você pode usar o seu aplicativo ou a sua Bíblia. E a palavra do Senhor nos diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro cingirá e levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Senhor, obrigado pela tua palavra que lemos, que ela é viva, ela é eficaz, ela é uma espada penetrante que vai ao profundo da nossa alma e do nosso coração. Senhor, fala conosco, nós precisamos ouvir a tua voz. No nome de Jesus, amém. Estamos iniciando mais uma série, vamos falar sobre o tema hoje, amor imperfeito. E quando meditava nesse texto e pensava a respeito desse amor imperfeito, eu vejo aqui algo muito interessante nesse texto, uma conversa necessária, uma conversa importante que Jesus precisava ter com o seu discípulo, com aquele a quem Jesus tinha falado que ele era um bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue que revelou, mas foi meu espírito. Um discípulo que sempre estava na ponta, na liderança, sempre dando passos ousados, às vezes até demais, nas suas atitudes. Pedro era um líder, mas estava passando por um dos momentos, talvez, podemos dizer assim, o momento mais difícil dessa caminhada com Jesus. Podemos até usar aqui a expressão de que esse momento que ele estava passando era um momento sombrio, um momento muito complicado do seu relacionamento com Jesus. E eu afirmo isso porque quando nós olhamos o contraste deste momento com outros momentos em que ele viveu, quando, por exemplo, Jesus disse para seus discípulos no Evangelho de João, capítulo 13, ele disse assim: ferirei o pastor, as ovelhas irão fugir, vocês vão me abandonar, vocês vão me escandalizar. E Pedro diz assim: não, isso não vai acontecer, eu darei minha vida por ti, Senhor. Ninguém, todos podem aqui te abandonar, todos aqui podem escandalizar, mas eu sou capaz de dar a minha vida por ti. Na sequência nós vamos ver que chega um momento que Jesus é preso, Pedro está no pátio do sumo sacerdote e começam a questioná-lo: você é um deles? Ele diz: não, eu não sei do que dizes. Até que ele chega um momento e diz: eu não conheço tal homem. E aí nós vemos esse contraste de alguém que diz que ama Deus o suficiente para dizer: eu darei a minha vida por ti, e chega no momento onde ele diz: eu não conheço tal homem. Nós sabemos que esse não é o primeiro encontro entre Jesus e Pedro especificamente. Jesus poderia ter conversado com ele em outro momento, quando apareceu para todos os discípulos, mas Jesus não tem pressa em seu cuidado pastoral. Jesus não tem pressa em sarar as feridas, em tratar aquilo que precisa ser tratado, sem que antes nós passemos pelo processo, sem que antes nós possamos compreender o que o Senhor quer nos ensinar, o que Ele quer que a gente aprenda. Apesar de Pedro estar passando por este momento sombrio, esse momento muito difícil, e de ele querer sim, desejar, acelerar, para que
tudo passasse, que esse flagelo que ele estava sentindo, de alguém que sabia que era culpado, de alguém que questionava dentro do seu coração, achando que será que eu não sou agora a pedra de tropeço, aquele que veio para atrapalhar o ministério, o chamado, o propósito do Senhor. Apesar de pensar sobre a possibilidade de eu já não sou mais apto, eu não sou mais capaz, eu não tenho condições alguma, talvez de ser discípulo e muito menos de ser o líder para os próximos anos ou para as próximas coisas que vão acontecer. Jesus fez com que Pedro aguardasse pelo momento certo. Ainda que ele tivesse passado pela experiência de chorar amargamente quando ele negou Jesus 3 vezes, independente de ele saber que ele era culpado por tudo que ele tinha feito, antes desse momento em que Jesus chama Pedro para caminhar, e eles tinham passado para o momento de um jantar à beira do mar. Se você recordar um pouquinho dessa história, você vai lembrar que os discípulos estão vindo com o barco chegando, e alguém cita e fala assim: olha, Jesus está à beira do mar, e Pedro abandona o barco, deixa os seus amigos, os seus colegas discípulos levantarem, içarem as redes para tirar os peixes e levar o barco até a beirada, e ele corre em direção a Cristo. E esse episódio revela que Pedro ainda tem particularidades de um comportamento perigoso. Alguém que se superestima ou vê características em si que são acima dos demais. Um homem que reage em vigor aos seus sentimentos, não para pensar, simplesmente faz. Será que, apesar de tudo que aconteceu, apesar de ele ter esse sentimento de arrependimento, de um choro amargo de tudo que ele passou, será que ele ainda mantém a reivindicação de amar a Jesus mais do que os outros? Essa é uma questão para a gente pensar a respeito do amor imperfeito. Por isso, toda a espera para essa conversa faz sentido, porque Pedro precisava perceber quem ele era. E a primeira lição, a primeira questão que nós vemos aqui, que nós percebemos que Pedro precisava perceber quem ele era, que ele era um homem imperfeito. Pedro não era essa perfeição de pessoa, essa pessoa que não tinha nenhuma falha, que as suas atitudes eram atitudes corretas, eram atitudes que se esperava de alguém que seguia Jesus, atitudes que se esperava de alguém que fosse um líder, atitudes de quem foi chamado por Deus. Nessa conversa necessária também, ela é uma conversa muito franca, porque essa pergunta que Jesus faz precisa ser respondida. Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros aqui? Você me ama mais que esses outros discípulos? Nós precisamos recordar que a atitude de Pedro sempre foi uma atitude impulsiva, sem pensar, sem refletir, sem aprofundar-se nesse relacionamento. Muitas vezes ele é aquele que pula primeiro na água e não pensa. Pedro foi aquele que disse que se tu és Jesus, mesmo que está andando por sobre as águas, permita que eu vá até a tua direção, e ele segue Jesus. Ele é aquele que responde sem pensar muitas vezes assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz que era necessário ir para Jerusalém e sofrer, e Pedro, na ousadia que ele tem, por ser impetuoso, muitas vezes ele chama Jesus: vem cá, eu preciso te aconselhar algumas coisas. Você não sabe o que está fazendo, Jesus. Vem cá que eu vou te explicar. Não é assim, Jesus, não é dessa forma. Esse é o Pedro. É o Pedro que diz: todos podem te abandonar, mas eu nunca farei isso. Esse é o Pedro que precisa responder: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? A resposta óbvia, talvez para nós, possa ser o seguinte: que ele deveria dizer assim: não, Senhor, eu não te amo mais do que esses. Ou falar algo no sentido: agora eu não tenho condições de afirmar que eu te amo mais do que esses. Eu não tenho condição de falar isso. Mas apesar da sua afirmação começar dizendo: sim, Senhor, a continuidade dessa resposta vai fazer a gente perceber que ele começa a entender que não deve ser dessa forma. Apesar da sua afirmação dizer isso, é impossível concluir
dizendo que o que ele sente é esse amor que Jesus está ensinando. É sobre esse amor que Jesus está perguntando, desse tipo de amor. A pergunta de Jesus usou o termo ágape. Quando Jesus fala, tu me amas, você me ama com amor ágape. Mesmo que a gente não consiga, talvez, entender numa primeira leitura, mas quando a gente vai para o texto e se aprofunda nele, a gente percebe que essa pergunta de Jesus, ela é muito impactante. Era como se Jesus estivesse olhando para Pedro e dizendo assim, Simão, filho de João, você me ama a ponto de se doar mais do que estes outros aqui? E aí eu preciso que você entenda essa cena, porque Jesus está caminhando à beira do lago. Jesus e Pedro vão numa distância um pouco mais à frente, os demais discípulos vêm um pouco atrás. Então quando Jesus fala, Jesus está falando para Pedro que está ao seu lado, você me ama mais do que esses que vêm aqui atrás. Você me ama a ponto de se doar mais do que eles podem se doar. Você me ama sem condição alguma. Você me ama sem restrição ou limitação mais do que eles podem fazer. Simão, você me ama a um ponto de poder se entregar totalmente a mim mais do que esses? Você percebe como essa pergunta é profunda? Como essa pergunta não é algo simples para responder? Não é só pela pergunta que eu afirmo que é impossível de concluir dizendo que o que Pedro sente é o mesmo amor, mas pela sua resposta, porque quando Pedro responde, ele diz, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. E aqui, em vez de ele utilizar o mesmo termo ágape para falar desse amor, ele usa o filerrim. E filerrim significa, sim, Senhor, eu gosto de você. Sim, Senhor, eu gosto do Senhor como um amigo. Na sua resposta, Pedro não alicerça a certeza de amar, mas sim de gostar, de amar como ele amava no passado, mas sim de gostar, pois este seu pseudo-amor estava alicerçado. E aí ele começa a perceber muitas vezes na falta de empatia que estava no seu coração, na sua incapacidade de se colocar no lugar do outro. Ele começa a entender e ele não consegue responder que ele ama, como Jesus está falando e diz que gosta, porque na sua constante preocupação com o seu eu, com os seus próprios interesses, ele não percebe os demais que estão ao seu redor. Pedro não consegue dizer que ama com amor ágape, porque agora ele descobre que ele é um homem com grandes falhas. E aí ele percebe que ele é um homem imperfeito. E aqui nós entramos no segundo ponto dessa mensagem. Um homem que pode ser usado apesar das suas imperfeições. Depois que Pedro responde Jesus, dizendo, sim, Senhor, eu gosto de ti. Sim, Senhor, eu gosto de ti como amigo. Jesus não duvida do que Pedro está dizendo. Ele não duvida que os seus sentimentos são verdadeiros e reais. Então o que acontece a partir desse momento é uma cena de reconciliação entre Jesus e Pedro. O Senhor está pronto, prestes a lhe dar um presente, prestes a lhe dar uma nova incumbência. E na resposta de Jesus isso fica claro quando Jesus diz assim, apacenta os meus cordeiros, apacenta os meus cordeirinhos. E aqui eu quero chamar a atenção de todos nós para o início dessa conversa entre Jesus e Pedro. Você deve ter percebido que Jesus não fala, Pedro, tu me amas mais do que esses, mas Jesus diz, Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses? Jesus não chamou de Pedro, mas Jesus o chamou pelo seu nome. Pedro estava ligado à sua função. Pedro estava ligado à sua posição de líder. Pedro estava ligado ao seu futuro como um apóstolo, mas quando Jesus lhe chama de Simão, filho de João, Jesus está falando do seu nome, Jesus está falando da sua essência, Jesus está falando de quem realmente ele é. E a percepção que eu tenho é que quando Jesus fala para Pedro dessa forma, Pedro se lembra do salmista quando diz assim, antes que a palavra chegue à minha boca, o Senhor já sabe de todas as coisas. Se eu estiver no alto da montanha, o Senhor está. Se eu estiver no profundo abismo, o Senhor está. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor nos conhece pelo nome.
E o que ele está falando para Pedro é isso: Simão, filho de João, eu te conheço. Eu sei que você é mais que um título, eu sei que você é mais que uma função, eu sei que você é mais de qualquer coisa, eu sei quem você é. O Senhor nunca esteve interessado em dar um cargo para Simão. O seu propósito não era que ele entendesse que seu chamado era para ser um líder acima da média. Não era esse o propósito do Senhor. O propósito não era estar à frente dos outros, sempre um passo a mais, sempre uma resposta certa para a hora certa, sempre pronto para dizer o que fazer e quando fazer. Não era esse propósito. Simão, filho de João, eu te chamei não para lhe dar um cargo com direitos e deveres. Eu te chamei para você apacentar as minhas ovelhas, apesar das suas falhas, apesar do seu amor imperfeito por mim. Simão, filho de João, te chamei para isso. E depois nós vemos que Jesus fala assim: apacenta os meus cordeirinhos. E quando Jesus fala isso, o termo cordeirinho remete ao pastoreio, ao pastorado, ao cuidado. O interesse de Jesus é que Pedro entenda o significado do seu chamado, que ele compreenda isso. Simão, filho de João, apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de João, você precisa conduzir, você precisa vigiar e pastorear cada uma dessas ovelhas. E quando Jesus está falando sobre isso, Jesus está falando: Pedro, o meu sacrifício na cruz, a minha morte, o meu sangue derramado, é por esses que estão aqui, mas pelos cordeirinhos que vão vir a crer, por aqueles que ainda não conhecem do meu amor. E você você precisa estar preparado, porque Pedro, que estou entregando em suas mãos, não é algo temporário. Eu estou te chamando para ser pastor, para a vida inteira, para cuidar das minhas ovelhinhas. Apacentar as ovelhas do rebanho do Senhor significa empenhar a sua alma, empenhar a sua vida, dedicar-se totalmente ao Senhor. E aí nós entramos na parte final que eu vejo desse texto aqui. Como, sabendo que você é um homem perfeito, como sabendo que você, com todas as suas imperfeições, o Senhor está te chamando para algo muito maior do que até então você fez. Como viver sendo imperfeito? Pedro tinha na sua cabeça, no seu jeito de ver, no seu modo de pensar, que ele tinha que ser perfeito, sem nenhuma falha, sem nenhum erro, sem nenhuma transgressão. Ele tinha esse sentimento. E a primeira questão que eu vejo aqui para trazer para a nossa prática, para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Deus, ele precisava entender que ele tinha que ser curado. Pedro precisava ser curado. Jesus não pergunta uma vez nem duas, mas Jesus pergunta 3 vezes. Pedro não responde só uma vez, mas Pedro responde 3 vezes. E as 3 vezes Jesus faz a mesma afirmação, enviando ao serviço: apacenta as minhas ovelhas. Naturalmente, eu acredito que Pedro, ao ouvir aquelas 3 vezes que Jesus pergunta, ele deve ter lembrado das 3 vezes que ele negou Jesus. As 3 vezes que lá, onde ele falou que não, Senhor, todos podem te abandonar, eu jamais, veio ao seu coração, veio essa lembrança. O Senhor mexeu com a condição emocional do seu discípulo. Lembre que daquele momento que ele negou, até esse momento em que Jesus tem essa conversa com ele, passaram alguns dias, passaram alguns momentos. E nesse tempo em que ele passou por isso, eu imagino que o seu coração estava pesado. Eu imagino que havia um sentimento muito forte de acusação que vinha sobre o seu coração e a sua mente. Você errou, você falhou, você não deveria ter agido assim. Você era Pedro, você era um grande líder, você foi chamado por ele. Você viu tantas coisas e a acusação vinha no seu coração. Você não era aquele que poderia fazer isso. Eu creio que diante desses sentimentos, dessas culpas que vinha à sua mente, também vinha uma outra sensação, que era a decepção consigo mesmo. Pensar: como que eu pude fazer isso? Como que eu pude cometer esse erro? Como que eu pude falhar desta forma? Quantas vezes
Pedro deve ter pensado: como eu fui capaz de negá-lo 3 vezes? Pedro viveu uma grande ilusão egocêntrica. E essas 3 vezes que Jesus pergunta, tem um propósito de trazer cura à sua alma ferida. Uma alma angustiada, de uma alma que está sofrendo, de uma alma que não consegue se libertar da acusação. E a cura que o Senhor traz para as nossas vidas, muitas vezes é aquela cura que precisa mexer na ferida, precisa limpar, precisa lavar. Se você já se machucou, talvez como um garoto, brincando, correndo, tropeçou, ralou, e na hora dói, tem que lavar, tem que limpar. Às vezes precisa de um curativo. Os mais antigos lembram daquele mertiolate que fazia a gente chorar mais ainda, mas tinha que limpar tudo. Esse momento de cura em que Jesus pergunta para ele: Simão, filho de João, tu me amas? E Jesus faz isso 3 vezes. Jesus faz com que ele volte naquele lugar, naquele momento em que ele negou, para que ele entenda que só Jesus, somente Ele pode curar todas as feridas do nosso coração. Somente Jesus pode transformar a nossa história. Somente Jesus pode fazer nova todas as coisas. E às vezes nós ficamos pensando e imaginando assim: nossa, eu nunca poderei ser usado por Deus de tal forma, de qualquer maneira, só cabe a mim vir na igreja, sentar e não fazer mais nada, porque eu não tenho condições de participar, de me envolver, porque eu sou uma pessoa imperfeita. Apesar de sermos imperfeitos, apesar de termos cometido pecados, apesar de termos feito coisas que nós falamos assim: como que eu pude fazer? O Senhor nos chama hoje, o Senhor nos convida hoje para uma cura total da nossa alma. Basta confiarmos nele. Como viver o chamado? Como andarmos com Jesus sendo imperfeito? Você pode viver sendo imperfeita, sem falsas ilusões de quem realmente nós somos. Nós podemos fazer isso dessa forma, com a certeza de que o Senhor está no controle. A ilusão estava em Pedro, como também muitas vezes está em nós, de acharmos, ou pelo menos não querer encarar, que o Senhor sabe de todas as coisas. Muitas vezes nós ficamos naquela dúvida de achar assim que a gente pode viver dessa forma, com falsas ilusões de quem realmente somos. Às vezes nós agimos de um jeito no meio da comunidade e vivemos de outra forma fora da comunidade. Só que nós esquecemos que quando Pedro respondia: Senhor, tu sabes de todas as coisas, ele estava afirmando uma verdade. Você percebe que em nenhum momento nós temos a descrição, a narrativa de que alguém chegou e contou para Jesus que Pedro tinha negado ele? Você percebe isso? Que em nenhum momento Pedro chegou a Jesus: eu preciso falar com o Senhor antes de responder que eu te amo, porque eu pequei e 3 vezes eu te neguei. E quando Pedro responde assim: Senhor, tu sabes, é porque ele tem certeza que o que ele fez o Senhor sabe. E muitas vezes nós iludimos de querermos viver imperfeitamente em falsas ilusões, vivendo de uma forma que nós não deveríamos viver. A palavra já está, o Senhor já sabe de todas as coisas. Não importa o que a gente faça aqui dentro desse prédio, nesse templo, se nós vivermos de uma maneira totalmente diferente fora deste local, o Senhor sabe de todas as coisas. Se nós agirmos de uma forma que desagrade ao Senhor, o Senhor vai saber. Seja no nosso local de trabalho, seja dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos familiares, seja na nossa intimidade sozinho, na frente de um computador, na internet, o Senhor sabe de todas as coisas. Nesse encontro, as palavras de Pedro fazem todo sentido. Não é de forma alguma uma resposta de quem está somente constrangido, mas de alguém que entendeu que andar com Deus não dá para fingir que nós somos o que não somos. Por isso, nós podemos viver sendo imperfeito, sem falsas ilusões de quem realmente somos. E em terceiro lugar,
Nós podemos viver sendo imperfeitos, amando. O outro ponto interessante dessa repetição, dessas 3 vezes que o Senhor repete, é o foco principal do serviço de Pedro. Quando o Senhor pergunta para ele, e ele diz que sim, o Senhor diz para ele: apacenta os meus cordeirinhos. E apacentar é uma atitude de amor. Apacentar é cuidado. Apacentar é caminhar muito mais que uma milha. Apacentar é andar com pessoas que muitas vezes não pensam igual a nós. Pessoas muitas vezes difíceis de lidar. Pessoas que nos desafiam a amá-las. Eu lembro que uma vez estava caminhando com uma pessoa em discipulado. Eu falava, ela ensinava. Você concorda? Concordo, pastor, mas eu não vou fazer nada disso. E eu tinha que amar. E eu lembro de outras vezes, situações que eu cheguei dentro de casa, depois de ter passado um dia difícil, com situações difíceis, com pessoas que me levaram ao extremo de amar. E quando eu cheguei dentro de casa, eu fechei a porta da minha casa, eu fiz assim, eu senti o Espírito Santo batendo no meu ombro, dizendo assim: eu amo todas essas pessoas que fizeram você fazer. Porque o Senhor nos chama a viver esse tipo de relacionamento. Apesar de nós sermos imperfeitos, e muitas vezes nós queremos andar de maneira perfeita, nós não vamos conseguir entender que tem pessoas ao nosso lado que não são perfeitas. E elas precisam ser amadas por nós. Os cordeirinhos que Jesus estava falando são essas pessoas. Pessoas que precisam entender isso. Mas tem um detalhe interessante, na última vez que Jesus fala com Pedro, porque Jesus, dessa vez, quando ele faz a pergunta, as 2 vezes Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me amas com amor ágape? Na terceira vez, Jesus fala o seguinte: tu me amas então com esse amor que você está falando que gosta de mim? Então você gosta de mim desse jeito? Então, Pedro, se você gosta de mim dessa forma, se você entendeu que seu sentimento é pleno e íntegro a meu respeito, se você gosta de mim como um amigo que está pronto de ir até o fim por mim, que está pronto de viver nessa nova dimensão de relacionamento, compreendendo que apesar do seu amor imperfeito, eu estou lhe chamando para apacentar ou apresentar ao mundo, me apresentar ao mundo como Cordeiro de Deus, que aquele que carregou o pecado do mundo, eu estou lhe convidando para fazer algo que não tem objetivo nenhum, Pedro. Mesmo com esse sentimento, com essa forma, de você empenhar qualquer força sua, de você usar as tuas próprias forças, nem de realizar algo para mim. Pedro, se você gosta de mim desta forma, se você entende dessa forma, eu estou te chamando para que brote de dentro de você um amor pelo simples fato de ser amado por mim. Ou seja, esse amor que vai nascer em você não depende de você, mas depende de mim. E não por fazer algo por mim. Ou seja, Pedro, não vai mais ser do seu jeito, vai ser do meu jeito agora. Pedro, apesar da tua imperfeição, eu vou te usar dessa forma. E sabe por que Pedro fica triste no final dessa história? Eu creio que foi porque ele achou que somente Filérim não seria possível para cumprir tudo o que o chamado de Jesus exigia dele. Mas mais uma vez, a resposta de Jesus, por ser uma resposta igual às outras, vai e penetra ao fundo do coração e diz assim: apacente as minhas ovelhas. Ame as minhas ovelhas, mesmo com o seu amor imperfeito, porque não é o seu amor, ou a sua forma de amar, que a sustenta, mas o meu amor. Não é o seu jeito de amar que sustenta, mas apresente o meu amor a esses cordeiros, porque o foco, no final de tudo, Pedro, não é você, e sim eu. Apacente as minhas ovelhas. Apesar de nós vivermos dessa forma, apesar de nós sabermos que o nosso amor não é perfeito e nunca será, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos. O que está dentro de nós é muito maior. É Cristo que vive em nós. E o que nós precisamos apresentar para o mundo não são as nossas capacidades. Não é aquilo que nós temos como ferramenta, mas Cristo.
Cristo precisa ser visto em nós. E se o mundo ver Cristo em nós, se o mundo compreender isso na minha e na sua vida, as pessoas virão. Elas serão salvas, elas serão tocadas pelo amor de Cristo Jesus. Feche os teus olhos. Eu quero orar com você mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado pela tua misericórdia em nossas vidas. Senhor, apesar do nosso amor não ser perfeito, Senhor Jesus, apesar das nossas falhas e debilidades, o Senhor nos chama, Senhor, para apacentarmos, para pregar, para anunciar as boas novas, Senhor Jesus. E nos perdoa, Senhor, por muitas vezes, Senhor Jesus, termos um sentimento, Senhor, por menor que seja, seja algo tão lá no fundo do nosso coração, de acharmos que depende de nós e das nossas capacidades. Não depende, Senhor. Depende totalmente do Senhor. Depende totalmente de Ti. E nós queremos, Senhor Jesus, estar prontos para dizer ao Senhor: eis-nos aqui. Usa-nos, Senhor, com Teu poder. Usa-nos com a Tua graça, Pai. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.